Os judeus sempre tiveram uma relação peculiar com o dinheiro. Sua Torá relata a história de homens acumulando fortunas de proporções bíblicas. Quando Deus tirou seu povo do Egito, ele os trouxe ao pé do Monte Sinai e lhes revelou alguns segredos, um dos quais era o segredo da riqueza. O mundo não podia deixar de admirar o povo judeu por seus poderes comerciais. É certo que em algumas gerações a admiração se transformou em ódio e tornou-se uma desculpa para cometer atrocidades e os maiores crimes que a humanidade já pôde cometer. Seus maiores críticos dirão que eles controlam os bancos, a mídia e o mercado financeiro. É tudo apenas uma coincidência? Não há como negar que esse povo antigo possui um segredo. E esse segredo se diz ao acúmulo de riqueza que está desafiando as regras da natureza. Mas qual é esse segredo? Em Deus nós testamos. Sempre fui fascinado por dinheiro, mesmo desde criança. Lembro que tinha um livro de imagens quando eu era mais jovem, que dentro dele, em vez de colocar fotos, eu colocaria contas. Notas de 5, notas de 10. À medida que eu crescia, eu lia qualquer livro de negócios que encontrasse em minhas mãos. E também ouvia qualquer guru de pensamento positivo que pudesse encontrar. Eu acho que eu posso dizer que sempre fui um estudante do dinheiro. Mas qual é o segredo deles? Qual é o segredo dos judeus? Existe um segredo para a riqueza que o povo judeu conhece há milhares de anos. Estava escondido dentro da Bíblia e não foi revelado até a nossa última geração. Como todos sabemos, somos governados por um poder, por uma força, por um Criador. E todos nós estamos sujeitos às leis da natureza. E quando sabemos como aplicar isso em nossas vidas, somos capazes de liberar uma riqueza que nunca pensamos ser possível. O segredo judaico da riqueza é simplesmente caridade. E em hebraico chama-se tzedakah ou tzedakah. A grande chave é a tzedakah. Dar dinheiro realmente nos devolve mais. Mas por que eles priorizam a doação? Porque no ensinamento deles, quando ele prioriza a doação, Deus os prioriza. O segredo chave da caridade dos judeus é simplesmente doar. E a tzedakah desempenha um papel intrigado com as decisões que eles tomam todos os dias. Se queres ganhar, tienes que dar. Se você quer ganhar, você precisa dar. Pessoas generosas são mais bem-sucedidas. Abra para mim um recipiente como o fundo de uma agulha e eu vou enfiar um elefante nele. Esqueça o que você acha que é possível. Agora, se você pensar, isso vai contra toda a lógica. Se olharmos pelo lado da matemática simples. Se uma pessoa tem 10 de alguma coisa, ele simplesmente deve pegar 1 e ficar com 9. Alguém te dá uma bela de uma torta de maçã, que é a coisa que você mais gosta de comer na vida. Mas essa também é a quantidade de dinheiro que ganhou durante o ano, pelo qual você trabalhou duro, pelo qual você suou para ganhar. Você tem contas a receber e contas a pagar. Estamos suando por nosso dinheiro. E esse dinheiro representa aquela torta. A ideia de dar 1 ou 2 fatias dessa torta, segundo a Torá, Deus tem maneiras de devolver essas 2 fatias e muito mais. O que eu estou falando aqui não vai de acordo com a natureza. Estamos falando de um código secreto que o próprio Criador do Universo incorporou no tecido do Universo. Não estamos falando de karma. Se você fizer o bem, segundo o karma, você ficará bem. Não, nós estamos falando de um hack dentro da matriz. Um hack dentro da matriz divina. Quando Deus vê que um judeu é generoso, na caridade, ele é generoso com ele. Em vez de 4 vezes, ele recebe 5 vezes ou mais a quantia, junto com a abundância do bem que ele recebe do alto. Ele também é abençoado com o sucesso de usá-los apenas para coisas boas, em meio à saúde e à alegria, para fins de Torá e judaísmo, com alegria e felicidade. Quando se trata de fazer caridade, não deve haver cálculos. Não confie no que você acha que é possível, nem mesmo no seu bom coração. A Torá chama isso de a generosidade da sua mão, dado imediatamente, sem limitação. Você deve simplesmente pensar que depende de Deus e não é problema seu. Vou dar o meu melhor e vou me comprometer. Mas no final das contas, cabe a Ele garantir que isso aconteça. E Deus simplesmente diz, segundo a Torá, em relação à caridade: teste-me com isso. Embora em geral não nos seja permitido testar Deus, há uma exceção, conforme citado no Código da Lei Judaica.
Em uma parte que diz Ioré, ou no início das leis da caridade. Não apenas nos é permitido testá-lo, mas Deus realmente nos desafia. Teste-me. O que você dá será igualado por Deus. Agora, eu vou passar para vocês alguns passos para você começar a aplicar isso em sua vida. Exatamente onde você está agora. Primeiro passo, você deve fazer uma promessa. Seja doar para uma instituição de caridade, seja você mesmo fazer a sua ação de caridade. O mais importante disso é que você não deve renunciar a essa promessa. Você não deve ser irresponsável com ela. E deve estar dentro do mundo da sua realidade. Mas ao mesmo tempo, a promessa deve ser algo que leve além do que você se sente confortável em dar. O segundo passo é escrever um documento às instituições com as quais você está se comprometendo. Como, por exemplo, você se compromete a doar uma certa quantia a uma instituição X, informando a quantia exata de dinheiro que você vai se comprometer a dar no próximo ano. Então o passo 3 é, todo mês você envia um cheque ou você faz uma transferência para essa organização. E o que você está prestes a fazer é testar a Deus com a maior fidelidade que existe, que é a caridade. O Messias, ou Mashiach, mais perto é que ele vai entender a sua caridade. Depois de testar Deus e ver as bênçãos explodirem em sua vida, você nunca mais vai querer voltar a ser uma pessoa normal. E quando você ver as bênçãos, certifique-se de dizer a todos que você conhece sobre a incrível força de testar Deus com caridade. Em Deus, nós testamos. Ao longo da história e até os tempos modernos, o povo judeu teve uma reputação de perspicácia nos negócios. Esse conhecimento comercial costuma ser apresentado de forma negativa. No entanto, apesar dessas calúnias, a capacidade de produzir riqueza que muitas vezes é atribuída ao povo judeu é agora geralmente reconhecida como um atributo positivo e invejável. Mas por que os judeus tiveram sucesso nos negócios? E como isso pode servir de inspiração para as outras pessoas? A prosperidade judaica nos negócios está enraizada nos livros e na história oral, que compõem o cânone religioso judaico. Em combinação com as tradições judaicas, a Torá, a Talmud e outras fontes inspiram e guiam os judeus por milênios. Apesar de muitos equívocos, os judeus são bem-sucedidos nos negócios por causa da educação. Se você conhece O Mercador de Veneza, de Shakespeare, sabe que o personagem judeu de Shylock é retratado como um agiota, ganancioso e vingativo, que só está interessado em dinheiro. Infelizmente, esse retrato depreciativo do empresário judeu persistiu, ou persiste até hoje. Além dessa imagem negativa, existem muitas teorias falsas sobre por que os judeus tendem a ter sucesso nos negócios. Uma teoria absurda sugere que os judeus evoluíram de tal forma que ganhar dinheiro é simplesmente parte do seu DNA. Os judeus sobreviveram a incontáveis períodos de perseguição. Por isso, foi sugerido que apenas os judeus ricos sobrevivessem a essas provações, pois podiam comprar sua vida. Portanto, as futuras gerações de judeus nasceram com o chamado gene do dinheiro. Outra teoria desagradável é que todos os judeus são trapaceiros. No entanto, esse mito duradouro é refutado pela Torá, o livro sagrado que define a lei judaica. Ele exige especificamente que as pessoas mantenham uma reputação honesta ao fazer seus negócios. Qualquer caso de trapaça seria uma ofensa direta contra Deus. Depois, há a teoria de conspiração de que os judeus fazem parte de alguma sociedade secreta. Embora seja verdade que a comunidade é uma parte importante da vida judaica, os judeus também tendem a ser muito argumentativos. Então, é ridículo pensar que eles poderiam manter alguma organização secreta, unida e em segredo. As pessoas também costumam pensar nos judeus como possuidores da inteligência superior, mas a inteligência geralmente não aumenta o ganho monetário, porque as pessoas com QI mais alto tendem a se tornar acadêmicas e científicas, não líderes empresariais. Quando os judeus se tornam bem-sucedidos, é porque recebem uma boa educação em casa e na sinagoga. Um lar judeu costuma estar cheio de livros, e a centralidade da educação na vida judaica é o motivo pelo qual os judeus, ao longo da história, tiveram altas taxas de alfabetização. É também por isso
que, embora os judeus representem apenas 0,2% da população mundial, há um número desproporcionalmente grande de livros publicados todos os anos sobre temas judaicos. Além dos ensinamentos da Torá, também existem tradições orais que continuam a ser transmitidas. Uma lição comum é sacrificar os prazeres presentes por benefícios futuros. Um lembrete de que trabalhar duro hoje pode levar a um negócio de sucesso amanhã. Na tradição judaica, os negócios são vistos como um empreendimento bom, moralmente honesto e nobre. Não é incomum que as corporações e negócios sejam demonizados por políticos e pela mídia. E isso pode desviar a atenção das pessoas da geração de empregos e do trabalho de caridade que vem do setor privado. Em um nível mais pessoal, um empreendimento comercial saudável também pode fazer as pessoas se sentirem melhor consigo mesmo. A sabedoria judaica nos ensina que o sucesso só vem se o negócio tiver a aprovação de nossos amigos. E é essa aprovação que cria a paixão e o impulso por trás do empreendedorismo. Também somos instados a ser virtuosos e éticos. Quando nos vemos moralmente corretos, administrando o nosso negócio de maneira honesta e ética, é menos provável que entremos em território ilegal ou imoral. E aqui está um fato pouco conhecido. Os judeus ingressam na profissão bancária em um esforço para prestar um serviço nobre e ajudar as outras pessoas. A tradição judaica vê o empréstimo de dinheiro em vez de dar dinheiro como um ato de caridade. Ao emprestar, outros podem iniciar seu próprio negócio e manter sua independência e dignidade no processo. Os costumes judaicos também nos ensinam como construir relacionamentos bem-sucedidos e redes fortes. Agora que você conhece algumas das razões nobres para entrar no negócio, vamos dar uma olhada em como a tradição pode levar a relações comerciais bem-sucedidas. Em um local de trabalho judaico tradicional, os colegas de trabalho não são diferentes de amigos e familiares. Mas para que esses relacionamentos se desenvolvam, eles precisam ser genuínos. As pessoas podem sentir falsas intenções. Então, não funcionará se um ambiente amigável for forçado. Você pode pensar em amigos e familiares como separados do negócio, mas a verdade, eles podem ser uma boa fonte de inspiração. Para eles, seus relacionamentos pessoais o levaram a se tornar um pilar do mundo editorial. A natureza comunitária da vida judaica tradicional também fornece uma rede útil de conexões. A oração judaica tradicional requer um quórum de 10 homens chamado Minuan. Cada sinagoga em cada cidade tem um. Assim, sempre que um empresário judeu está viajando, ele pode se juntar a um Minuan e encontrar várias oportunidades para formar novos relacionamentos. E como esse tipo de rede está sempre crescendo e evoluindo, sempre surgem novas possibilidades. Os negócios não são perfeitos, mas a tradição judaica mostra que a imperfeição não é uma coisa ruim. Bem, tentar ser perfeito é uma tarefa tola, porque na verdade nada é perfeito, especialmente quando se trata de negócios. Existe uma crença judaica chamada capitalismo ético, que nos lembra que as pessoas aprendem os métodos dos negócios de outras pessoas, e que isso, por sua vez, pode levar à corrupção. Também nos lembra que é errado culpar o capitalismo pelos erros de alguns capitalistas, e ajuda a olhar os negócios como um objeto inanimado. Você pode culpar um objeto por causar problemas. Você pode culpar as pessoas que fazem mau uso dela. Ser moral em suas práticas de negócio é um desafio, pois a maioria das ações podem ter efeitos bons e ruins. Os líderes são unidos por certas características, que geralmente são resultado de tempos tumultuados. O que vem em sua mente quando você pensa em um grande líder? Houve muitos grandes líderes ao longo dos anos, e a tradição judaica nos mostra que há certas características que todos compartilham. Uma dessas características é a capacidade de seguir. Os líderes muitas vezes são ou eram seguidores. Até Moisés, um dos maiores líderes da história, teve um mentor chamado Deus. Os líderes também têm uma visão e um objetivo e são persuasivos a dizer às pessoas como irão alcançá-los. A visão de Deus era o mundo que vemos diante de nós, e seu objetivo era o sábado. É por isso que os judeus celebram o sábado
todas as sextas à noite. E os líderes não têm medo do confronto necessário para essas coisas. Os líderes também usam o poder da fé. O poder da fé pode vir de diferentes formas. A mais óbvia talvez seja a oração diária. E a menos óbvia é a capacidade de ter fé em si mesmo e incutir fé pessoal nos outros, para que os objetivos sejam alcançados. O sucesso vem para aqueles que abraçam a mudança, mas se mantêm firmemente enraizados. Muitas pessoas temem a mudança. No entanto, à medida que envelhecemos, estamos sempre aprendendo e mudando, mesmo que não estejamos cientes disso. O judaísmo nos ensina a aceitar o fato de que todos os seres humanos são únicos e que continuam a mudar ao longo de suas vidas. Uma vez que aprendemos a aceitar essa mudança, podemos aprender a lucrar com ela. A estrela de Davi fornece pistas para seguirmos. A estrela é composta por 2 triângulos. Os 3 pontos de um triângulo representam as 3 entidades físicas: Deus, humanos e o mundo físico. As pontas do outro triângulo representam a abertura à mudança. A mudança, embora inicialmente dolorosa, é benéfica a longo prazo. A Disney faz isso muito bem. Ela mantém um compromisso com o entretenimento familiar saudável. Mas isso não impede de comprar outras empresas, como a Miramax, para produzir mais conteúdo voltado para as pessoas adultas. Para prever o futuro, aprenda sobre os fatores e tendências que influenciam o seu negócio. As pessoas também temem a incerteza do futuro. No entanto, você pode minimizar a incerteza fazendo previsões precisas, algo que não é tão difícil de fazer. O Talmud é explícito sobre como os sábios são diferentes dos proféticos. Enquanto o profeta pode olhar para o futuro, o sábio pode olhar para os eventos de hoje e ver as consequências que eles terão amanhã. Você não precisa ser um gênio para ver o futuro que reserva. Você pode realmente treinar para descobrir essas coisas. Mas para fazer isso bem, você deve manter o seu ego em ambições fora da equação. O ego pode obscurecer o óbvio. O dinheiro é uma parte de quem somos e há benefícios em doá-lo. O velho ditado de que tempo é dinheiro certamente é verdade. No entanto, há mais na equação do que isso. Na história de José de Talmud, também aprendemos que somos dinheiro e que dinheiro faz parte de nós. É impossível separar as duas coisas. Tudo o que possuímos, tempo, dignidade, persistência, energia criativa, pode ser quantificado em termos de dinheiro. Em vez de aceitarmos essa noção, podemos seguir em frente e ter uma relação mais saudável com o dinheiro. O dinheiro também pode criar um vínculo de confiança. E isso acontece toda vez que alguém recebe um pagamento por realizar algum serviço. O dinheiro também serve como um símbolo de reputação. Como por exemplo, a Ford pagou 9 bilhões de dólares para comprar a Jaguar e a Volvo. Não porque os ativos das empresas valiam tanto, a Ford estava comprando suas reputações. Um dos termos judaicos para dinheiro é zuz, que em inglês significa mover. Portanto, o dinheiro é algo que circula naturalmente entre as pessoas. Quando isso não acontece, as economias podem estar em recessão e desmoronar completamente. Portanto, o dinheiro não deve ser guardado escondido ou guardado debaixo do colchão. É muito melhor seguir a sabedoria judaica e usar esse dinheiro para fins de caridade, o que pode desencadear a criação de mais riqueza. A tradição sustenta que doar dinheiro para a caridade é mais benefício espiritual para o doador do que quem o recebe. Não há explicação racional para isso. É apenas a coisa certa a fazer. Os Estados Unidos até baseiam suas leis tributárias nesse princípio, razão pela qual as doações para fundações religiosas e de caridade não são tributadas. Na verdade, uma das melhores maneiras de aumentar sua renda é doar parte de sua renda. E aqui está uma coisa muito interessante: não te aposentarás. A vida é uma jornada, não um destino. Deve-se aprender a considerar os negócios da mesma maneira. Isso significa que não devemos contar os dias para a aposentadoria. Não há razão para parar de ganhar dinheiro quando atingirmos uma certa idade. Aposentar-se para eles é deixar de agregar valor à sociedade. É também como se limitasse seu próprio potencial. Então, finja que você é um atleta olímpico correndo os 400 metros rasos. Você não para completamente depois de atingir a linha de chegada. Você vai continuar, mesmo que esteja desacelerando. E não se fixe no objetivo final. Focar na aposentadoria pode lhe dar uma visão distorcida da vida, que faz com que você desacelere sua vida quando você chegar lá. Em vez disso, seja uma das muitas pessoas que permanecem ativas
e produtivas em seus últimos anos. E a mensagem principal desse vídeo, só para finalizar, para ele não ficar muito longo: podemos criar sucesso e riqueza nos negócios olhando para os antigos ensinamentos da sabedoria do judaísmo. Todos esses princípios podem ser aplicados em muitas situações de negócios no nosso mundo moderno. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.